Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Marcela Detoni e começa agora mais uma edição do Debate no Brasil. No debate de hoje, iremos falar sobre o mercado de jogos no Brasil. Você costuma se divertir com jogos ou já aprendeu jogando? Atualmente, existem mais de 2 bilhões de jogadores em todo o mundo. Mercado esse que movimenta mais de 130 bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. No mercado internacional, temos empresas como a Namita Design e Ubisoft, ambas europeias, que dentre outros tipos de jogos, desenvolvem também jogos educativos e ao mesmo tempo atrativos para seu público-alvo. Para se ter uma ideia, atualmente, o mercado de games no Brasil é o terceiro maior do mundo, com cerca de 75 milhões de jogadores. São milhares de pessoas e usuários de várias idades, amantes dos games e que atuam e interagem nesse segmento comercial, que mais cresce no Brasil nos últimos tempos, seja ele na forma de lazer ou profissional. Uma pesquisa encomendada pela Brasil Game Show e realizada pela Datafolha revela que 44% dos games brasileiros jogam diariamente e 93% desse público assiste com frequência vídeos sobre jogos na internet. Segundo a Amazon, Curitiba é a 8ª cidade mais nerd do Brasil. Para entender melhor esse mercado e a expansão desse segmento de jogos digitais que está crescendo cada vez mais no Brasil e aqui no Paraná também, convidamos para conversar com a gente no nosso estúdio o produtor de jogos eletrônicos e presidente da Game Escola, André Luiz Leandro Silva. Muito obrigada pela presença. Nada, obrigado pelo convite. Convidamos também para debater com a gente o advogado e professor Roosevelt Arraes, que é professor e pesquisador do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e membro pesquisador do Departamento de Filosofia da PUC Paraná. O professor também tem experiência na área de Filosofia do Direito e utiliza jogos educativos em suas aulas. Ele também é presidente do Instituto Mais Cidadania. Muito obrigada pela presença, professor. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso debate, então vamos começar. André Luiz, qual que é a área de atuação dos profissionais de jogos digitais? Então, hoje, na verdade, existem várias áreas, né? Desde o artista, hoje, uma pessoa que desenha, ela pode trabalhar no mercado de jogos e ela não precisa necessariamente entender sobre programação de jogos, até porque esse trabalho ele é feito pelo programador. É um grande engano de várias pessoas achar que eles precisam fazer tudo. Então, assim, você pode hoje ter um desenhista, ter um modelador 3D, ter um programador, ter uma pessoa voltada para a questão de história, para a construção de uma empresa. É interessante ter um advogado também, um bom advogado no começo, porque hoje muitas pessoas elas acabam ferindo os direitos autorais também, então buscar orientação jurídica antes de qualquer coisa. Tá? A gente tem casos de empresas grandes que nasceram aqui em Curitiba e que acabaram quebrando justamente por questões contratuais. Né? Então, a gente tem aí jogos que já foram lançados, inclusive internacionalmente, feitos por empresas aqui em Curitiba, isso lá atrás, né? E que por uma questão de vacilo contratual, realmente assim, chegaram ao ponto de quebrar. Né? A gente também formou aqui em Curitiba um Game Talks, que é um grupo de empresários entusiastas do mercado de jogos, justamente com o intuito assim, de dar orientação, de mostrar para eles que eles precisam buscar essa questão da orientação jurídica, de mostrar para a pessoa que se ela tem um talento, ela pode entrar nesse mercado. Então, esse é um mercado em expansão, como você colocou, terceiro maior mercado do mundo. Né? É um mercado que movimenta mais dinheiro que o cinema e a música. E por que a indústria ainda não vingou aqui? Isso eu digo a indústria local. Tá? Por que o brasileiro não está conseguindo viver disso? Por que empresas ainda estão vindo de fora explorando esse mercado praticamente assim como um monopólio? Porque o brasileiro em si está tendo dificuldade de viver disso. Muitos brasileiros de sucesso estão indo lá para fora para conseguir status nesse mercado, o que na verdade não seria necessário. A gente está falando do terceiro maior mercado do mundo. Né? A gente tem o Rafa Grassetti, que criou o World of War, que hoje é uma das maiores referências em questão de modelagem no mundo, mas ele está lá. Por que esses profissionais eles não estão conseguindo viver aqui? Então a gente precisa fazer um estudo desse mercado, num geral, e estimular cada vez mais essa questão de ensino. O curso universitário de desenvolvimento de jogos ainda é um curso novo, tá? Por mais a PUC ela está há muito tempo com curso superior, ela já tem a terceira maior Game Jam do mundo,
né? O Bruno Campanolo faz um trabalho incrível lá na PUC, mas mesmo assim a indústria ela ainda não está sobrevivendo, né? A gente tem excelentes programadores que estão fazendo trabalhos que não tem nada a ver com jogos ainda, porque não estão conseguindo atuar nesse mercado. Então, assim, a gente consegue perceber que existem muitas coisas erradas acontecendo. Até porque hoje, por exemplo, a minha empresa ela tem 3 anos apenas. A Game Escola, como escola física aqui em Curitiba, ela tem 3 anos. Nós já fomos campeões brasileiros de desenvolvimento de jogos. Nós já conseguimos hoje reconhecimento a nível nacional e inclusive internacional. A gente tem parceria hoje com a Wacom, é a única escola de curso livre que tem um apoio direto da Wacom aqui no Brasil. Mas por quê? Porque a gente também está conseguindo entregar o resultado. Hoje eu sou uma das poucas escolas, na verdade a única do Brasil, que tem jogos publicados, seja na Steam, seja na Google Play. Mas por quê? Porque eu estou me propondo a entregar aquilo que eu também me comprometi lá atrás. Então eu estou entregando isso para o aluno e fomentando a questão. Cara, olha só, você vai ter que abrir o seu CNPJ, você tem que tomar cuidado com o direito autoral, você tem que sim fazer a sua música autoral. Não adianta você ir lá pegar a música do artista, colocar no jogo, porque você vai correr um risco gigantesco lá na frente. Então a orientação ela é importante para a gente conseguir fazer o mercado crescer, porque houve uma discussão, eu sou de São Paulo, né? Houve uma discussão muito grande em São Paulo quando começou a implantar ciclovias, né? E aí uma pessoa falou assim, poxa, mas antes tem a ciclovia em São Paulo, mas não tem ciclista, mas primeiro tem que chegar a ciclovia, né? Para depois o ciclista ele pegar o costume de usar. Então, assim, hoje nós estamos preparando profissionais para atuar nesse mercado que já é o 3º maior do mundo. Então, acredito que assim é um mercado em expansão. Quem está se preparando agora tem uma grande chance assim de nadar no mar azul aí pela frente. Acho que é isso, falei demais, né? Imagina. Professor Roosevelt, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua área, que seria jogos educativos, né? Fugindo um pouquinho do que o André está mais centrado, que seria a produção de jogos no geral, sendo tanto educativos quanto lúdicos. Você poderia falar um pouquinho? Sim. Bom, a gente trabalha com jogos de tabuleiro, né? Nós usamos vários jogos de tabuleiro, mas construímos também jogos de tabuleiro para direcionar algum tipo de discussão ou trazer algum tipo de sensibilização para jovens que normalmente estão mais interessados nos games, né, virtuais e tal, digitais que acabam chamando mais atenção. Mas alguns tipos de interação, alguns tipos de reflexão, eles acabam exigindo a presença de outras pessoas, não que não seja possível isso com o game virtual, mas é necessário também algum tipo de interação que o jogo de tabuleiro consegue atender, né? Então, nós começamos, na verdade, com uma preocupação de dinamizar o processo educacional, especialmente para adolescentes, né? E aí surgiu a pergunta, né? Como eu sensibilizo um adolescente para, por exemplo, parar para pensar sobre escolhas de carreira, sobre direitos, sobre democracia, sobre a responsabilidade dele como eleitor futuro, que ele vai ser daqui a alguns anos, então, sobre corrupção. Como é que eu desperto a atenção de um jovem para esses temas quando a prioridade dele na adolescência é namorar, ter amizades, se divertir, porque isso faz parte daquele momento da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa ter uma formação e começar a se preocupar com esses temas, que são os temas do dia a dia da vida adulta, né? Então, se nós não prepararmos o jovem para ter essa preocupação com as questões da vida adulta, ele vai se tornar um adulto imaturo que não conhece aquelas questões. Então, daí surgiu a nossa preocupação. Bom, então, como é que a gente vai introduzir temas, vamos dizer assim, são chatos, né, para um público jovem que não está afim de ouvir nada sobre esse assunto, né? Então, nós achamos no jogo uma forma de primeiro chamar atenção, né? De primeiro sensibilizar o jovem para prestar atenção para aquilo que a gente quer deixar como mensagem. Eu acho que o uso lúdico do jogo de tabuleiro, ele acaba atingindo essa finalidade. Claro que ele tem uma finalidade de aprendizado, né, também,
A gente consegue trazer algum tipo de aprendizado, informação com o jogo, mas ele funciona muito bem como um disparador pedagógico. Eu gosto de usar esse termo, né? Ele chama a atenção para um problema, ele chama a atenção para um tipo de preocupação, porque o jogo ele permite, e isso aí é comum aos dois jogos, ele permite que você se veja como personagem, né? Então o jogo te torna presente onde você não poderia estar, né? Assim, o seu personagem é o seu representante naquele mundo. Então você como pessoa não consegue entrar naquele mundo, né? Mas o seu jogador, ele está lá atuando como se fosse você, mas nas condições do jogo. Então você consegue se pôr em posições dentro do jogo que na vida real talvez você não conseguisse vivenciar naquele momento. Talvez no momento futuro você vivenciasse aquilo, ou talvez sequer vivenciasse, porque de repente aquela situação da vida de outra pessoa, né? Mas o jogo possibilita isso. Então você se vê como alguém que não é da mesma classe social que você está, né? Um dos jogos a gente tem trabalho com isso, a questão da desigualdade social, desigualdade econômica. Então, como é a vida de alguém na classe E, sendo, por exemplo, uma mulher negra transgênero? Né? Será que todo mundo consegue ter essa experiência, projetar essa forma de viver? Então, alguns jogos conseguem fazer isso. A gente, inclusive, tem um jogo que se chama Escolhas e Acaso, que ele projeta isso, né? Você pode viver diversas situações que o jogo possibilita, mas que você só vai se sensibilizar e parar para pensar naquelas questões se você estiver vivenciando o jogo. Então, ele acaba trazendo uma preocupação, acaba trazendo uma pauta, e acaba funcionando, como disse, como um disparador pedagógico para o jovem, que aí sim, a partir disso, a partir dessa sensibilização, que ele passa a olhar com um pouco mais de atenção para aquilo, é que a gente passa a ter efetivamente um processo educacional efetivo, né? Não adianta nada você ter um professor altamente esclarecido, cheio de informações, se o seu ouvinte, que é o aluno, não está interessado em ouvir esse professor, né, altamente sábio. Então, eu acho que a sabedoria do aprendizado não está só em quem leciona, né? Está na capacidade de quem leciona se fazer ouvir e interagir com aquele que está do outro lado, né? Essa é uma grande dificuldade que eu acho que a maioria dos profissionais tem, né? Porque você pode ter o conhecimento, mas você transferir esse conhecimento é uma dificuldade muito grande. Você estava falando sobre o jogo de tabuleiro, o board game, o card game, a gente já havia percebido isso lá atrás, tanto que a gente buscou uma parceria com uma associação aqui de Curitiba, que é a Jogarta. Sim, conheço. Então, excelente. Hoje a sede do Jogarta funciona na Game Escola, né? E várias oficinas, várias mesas de RPG, elas estão acontecendo lá justamente para quê? Para despertar a questão da criatividade. O Jogarta recentemente lançou o Rapsódias, né? Sim. Que está sendo distribuído gratuitamente nas escolas municipais e dando treinamento para professores de ensino fundamental, que o jogo ele pode auxiliar nessa questão do aprendizado. Então, seja ele digital ou eletrônico, ele pode sim ser utilizado. Quantos adolescentes se interessaram por história após jogar Assassin's Creed? Sim. Entre outros. A gente teve a questão de Notre Dame, né? Sim. Que eles utilizaram os modelos do Assassin's Creed. Isso, para reconstruir. reconstruir. Então, muita coisa que hoje acontece é que, infelizmente, ainda existe o preconceito. Sim. Você estava comentando sobre ensinar. E aí eu digo, poxa, você colocar uma criança de 10, 11, 12 anos para aprender programação é uma coisa extremamente importante. Seja mecânica de jogo analógico ou digital, porque você está conseguindo ensinar para uma criança sobre processos, sobre construção, planejamento, né, entrega, que é uma coisa que... O próprio conteúdo do jogo, porque ela tem toda uma pesquisa, né? As pessoas às vezes não prestam atenção nisso, mas tem toda uma construção de conteúdo do jogo que é extremamente trabalhosa. Sim. Né? Você precisa de gente especializada, precisa de informação, enfim, e serve como pesquisa, né? Assim, o professor passa o trabalho de história lá pro jovem, né? Se ele tem um propósito para usar aquele trabalho de história, com certeza ele vai ficar muito mais interessado em fazer a pesquisa, porque ele tem que entregar alguma coisa, por exemplo, de repente um quiz simples de cartas, né? Isso acaba funcionando muito bem com fim de aprendizado. Né? Certo, então vamos agora para um rápido intervalo
E a gente já volta para o segundo bloco. A gente vai continuar esse debate, né? Falar um pouco sobre questão das mulheres no mercado, falar também sobre a lei que o Bolsonaro estava comentando. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Ok. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Estamos de volta com o segundo bloco no debate Unibrasil. Hoje estamos falando sobre o mundo dos jogos, seja digital ou físico. E para nos auxiliar sobre nosso debate de hoje, convidamos o produtor de jogos eletrônicos e presidente da Game Escola, André Luiz Leandro e Silva, e convidamos também para debater com a gente o advogado e professor Roosevelt Arraes, que é professor e pesquisador do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e também é o presidente do Instituto Mais Cidadania. Vamos continuar então aqui o nosso debate, né? Eu queria perguntar para vocês quanto tempo leva para vocês produzirem os jogos, seja físico ou virtual? Varia muito, tá? Nós já participamos de Game Jams, por exemplo, que jogos, a gente conseguiu entregar um jogo completo em 48 horas. Mas assim, 48 horas trabalhando direto. Claro que ele não tem todo o trabalho artístico de um jogo que a gente já demorou um ano para produzir. O último jogo que nós lançamos no mercado foi um quiz, o professor comentou do quiz, e é engraçado porque é um jogo digital para celular, que é o Quero Ser Dublador, o jogo, então é para entusiasta de dublagem, para ele aprender mais sobre dublagem. Então o jogo ele também ensina. Foi um jogo que nós demoramos ali 4 meses para fazer toda a parte de programação. O jogo ele é todo dublado, por ser um jogo de dublagem, né? Ele é narrado pelo Hermes Baroli, que foi o dublador do Seiya de Pegasus, do Cavaleiro do Zodíaco, e é um jogo oficial do Brasil. Então, esse jogo a gente demorou 4 meses, mas ele é um jogo relativamente simples. Nós estamos em conjunto com a Pampa Fox trabalhando no Warp Zone vs The Dimension, que é um jogo comercial com 5 fases. A gente já está há um ano trabalhando e a previsão de entrega é em dezembro. Mas existem jogos que demoram 5, a gente já tem casos aí de jogos que demoraram 10 anos para ser entregues, né? Então varia muito daquilo que você quer entregar pro cliente e pro mercado também, né? Vou na mesma linha do que o André disse, depende da complexidade do jogo, depende de uma série de fatores, né? Mas, assim, citando 2 exemplos, tem um jogo que a gente construiu, que é um pouco mais complexo, que é o tal do Escolher a Caso, que demorou entre fazer toda a pesquisa, construir a mecânica do jogo, fazer os testes, imprimir várias versões do board game, né? E fazer adaptações, aí atender as demandas do cliente. Olha, o jogo precisa ser jogado em no máximo 100 minutos, no máximo 1h30, porque também tem que ser o tempo de aula. Então, aí você tem que ir adaptando o jogo, amputando coisas, enfim, até você chegar num resultado final que atenda à expectativa, por exemplo, de uma escola, né? Passando por todos os testes, sei lá, demorou próximo de 3 anos, né? Porque é um jogo também que tem mais questões. Um outro jogo que a gente construiu, que é o jogo da eleição, como é um jogo mais focado, mais específico, com um tema único, nós demoramos 8 meses para fazer, e é um jogo que em 30, 40 minutos você consegue jogar, se divertir e dar o recado, sabe? Então é isso, depende do foco, da amplitude. A vantagem que a gente teve nesse jogo de dublagem é que a gente não precisou fazer a pesquisa, né? Eles já mandaram as perguntas, já mandaram tudo dublado pra gente, então ficou, claro, muito mais fácil para entregar. Mas quando você envolve a pesquisa, gente, isso demora muito, né? A pesquisa, os testes, colocar isso à disposição para o usuário, até você sentir a confiança para lançar no mercado, e nunca vai estar bom para quem programa, né? Mas ele precisa algum dia ser lançado, então varia muito mesmo. E mesmo, eu acho que o André deve ter experiência. Você lança as versões beta, o pessoal testa,
você acha que está legal, depois de um certo tempo o pessoal, poxa, mas podia ter feito uma coisa assim, aí você começa a anotar aquelas ideias, quando você vê, poxa, eu tenho 10 ideias aqui, vou ter que fazer a segunda versão do jogo. Na verdade, se ouvir demais, você nunca para de produzir. Exatamente, você não termina o jogo. Né? Eu queria fazer uma pergunta então agora. A visão de vocês das mulheres nessa área, né? Sendo produtoras ou na atuação geral do mercado, né? Como consumidoras ou produtoras, o que vocês andam percebendo com relação a isso? Então, eu procuro estimular demais, tanto que a minha coordenadora pedagógica é uma garota. Eu acho que não só porque ela é uma garota, porque ela é uma garota extremamente competente, extremamente comprometida com o prazo, extremamente responsável também. Mas ter isso dentro de uma escola estimula cada vez mais as garotas a entrarem nesse mercado, que é um mercado que desde os anos 90 ele é praticamente dominado, principalmente aqui no Brasil, pelos homens, porque a gente começou a jogar muito em fliperama. Sim. Tá? Então, assim, para quem jogava em fliperama, lembra que não era um lugar tão bem frequentado assim, então as garotas não iam. Né? A gente ia para lá, era coisa de menino mesmo, igual jogar bola na rua, né? Lá atrás, nos anos 90, era coisa de moleque. Então hoje estimular esse mercado, assim, eu como escola tento fazer a minha parte nesse sentido. Só que no meu caso as mulheres representam aí 20% dos alunos que eu tenho, que eu já acho um número bastante alto, tá? Para os padrões que a gente tem de mercado. Né? Bom, lá esses jogos que a gente construiu foram construídos dentro do âmbito do Instituto Mais Cidadania, né? E boa parte dos membros do Instituto são mulheres, né? Que boa parte também do pessoal vem do curso de Direito e hoje no curso de Direito a maioria é de mulheres, né? Então acaba que também acabou sendo o público que mais se interessou, né, pela temática, pela discussão e que também tinha essa preocupação pedagógica. Acabou coincidindo que a gente tem mais mulheres no Instituto trabalhando com os jogos do que os meninos, né? E no board game eu acho que é um pouco mais democrático também, porque aí a família joga o Sim. board game, a amiga, o amigo, os adolescentes, então fica dividido. Com relação a quem participa das atividades, então, como é que a gente faz as nossas atividades? Por exemplo, no jogo da eleição, a gente vai até as escolas ou vai até o TRE, leva o jogo, os nossos monitores aplicam o jogo e aí fazem a discussão posterior, né? Aí deixam um recado, vamos dizer assim, com os adolescentes. Então, a gente engaja alguns voluntários, que normalmente são integrantes de curso superior, né, das faculdades que a gente tem parceria, né, no caso, especialmente com o pessoal da Unicuritiba lá, mas a gente também tem contato com o pessoal da Unibrasil aqui, com outros colegas. E aí, então, esse pessoal que são os monitores também, aí é bem dividido o público. E o público que vai até as escolas, ou enfim, até a escola judiciária eleitoral, ou que está na escola que a gente vai, aí é o público geral. Tem tanto menino quanto menina. Então, assim, não tem... No board game a gente não percebe essa distinção, né? Então, assim, tem nerd de todo lado. Isso é curioso, né? Minha mãe hoje é gamer. Parar para pensar assim, ela era a pessoa que me puxava pela orelha do fliperama e hoje ela joga Candy Crush em casa. Então é importante a gente entender esse avanço do mercado também, Sim. que está ao alcance de qualquer um, né? Os jogos casuais, eles aumentaram muito o público, tá? Seja ele masculino ou feminino, porque tinham pessoas que elas não empregavam energia em aprender um sistema de RPG. Eu, por exemplo, não aprendi Magic até hoje, mesmo sendo extremamente curioso com Magic, mas eu jogava outros RPGs, outros board games, né? Eu comecei jogando Hero Quest. Alguns jogos eu me interessei mais, mas o Magic eu não consegui aprender. Não sei porquê, mas não consegui. Me esforcei, mas não deu. Mas o fato do jogo ser casual, às vezes ele facilita a entrada de outras pessoas e a vontade de aprender jogos mais complexos também. Sim. Sejam digitais ou analógicos, né? Para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, sobre dicas ou algo que vocês queiram deixar para as pessoas, né, que estão acompanhando o programa, sobre o trabalho de vocês, sobre os jovens que estão estudando em faculdade e que desejam continuar essa área, seja no jogo educativo físico ou no jogo de computador. Fica à vontade. Vamos lá então.
Bem, com relação ao jogo educativo, eu acho que o grande desafio claro, tem o lado de você fazer a pesquisa, é uma atividade estimulante intelectualmente, né? Como o próprio André já comentou anteriormente, tem a questão de você ter um planejamento, uma disciplina, tem vamos dizer assim, uma logística por trás de produzir um jogo que é muito mais complexa do que muitos sistemas produtivos que existem, por exemplo, assim, sem citar um mercado específico, mas que a cadeia de organização é muito mais curta do que você produzir um jogo, tem tantas variáveis, tantas coisas que assim, são estimulantes por um lado, mas trazem dificuldade. Então eu diria assim, a pessoa tem que saber que tipo de jogo ela quer produzir, o que ela quer com aquilo, né, onde ela quer chegar, no que toca a jogo educativo. Saber que isso ainda não é uma realidade dentro do modelo educacional, né? Bastante gente está usando, mas assim, a coisa ainda está embrionária, né? Não tem, por exemplo, um reconhecimento com relação aos jogos como material pedagógico, né? Oficial, que o MEC diz, olha, isso é reconhecido como material didático, né? Então eu acho que essa é a grande barreira a ser vencida. Então quem vai trabalhar com board game dentro dessa esfera educacional, eu diria que focar para produzir um bom material didático para aprendizado, para que ele se torne material didático, porque aí as pessoas começam a levar a sério. É surpreendente como isso ainda não foi reconhecido pelo governo. Chega a ser chocante, porque nós estamos reproduzindo um modelo educacional do século XI, né, com aula expositiva, para um jovem que já tem acesso no seu celular desde os 3 anos de idade a coisas que são muito mais complexas, né? Ou mesmo dentro do curso superior, o professor está eventualmente comentando algo em aula e o aluno está não só conferindo a informação do professor de repente numa aula no YouTube, como ele já está sabendo de coisas para além daquilo que o professor está dizendo. Exatamente. Então é surpreendente como o modelo educacional está a reboque desse modelo de jogos. Por exemplo, a gente está citando o caso do jogo analógico, né? Enfim, para concluir, né, seria o foco para um objetivo educacional. Eu diria que é isso, prestar atenção nesse aspecto. Eu acho que é aí que vai surgir um mercado interessante para quem tem interesse na área. O e-learning aqui no Brasil ele é muito pouco explorado, muito pouco explorado. Então essa questão de jogos voltados para conhecimento e de professores que já utilizam isso em sala de aula é muito pequena. O ano passado nós participamos da Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que aconteceu lá na Secretaria da Educação, e eu estava com estações de realidade virtual, eu estava fazendo oficinas de desenvolvimento de jogos com chefes de núcleo, com educadores. Então a gente percebe que existe uma parte da educação que ela está preocupada com isso e consegue perceber isso. Mas infelizmente existe uma outra parte que parece que não avança, mas eu acredito que isso vai ser uma evolução natural, como o professor falou. A hora que quebrar essa barreira, seja digital ou seja analógico, os jogos eles vão fazer parte do conteúdo pedagógico, sim. Só que nós vamos precisar de profissionais para produzir isso. Perfeito. E é aí que eu enxergo um mar de oportunidades aí para a gente. Hoje eu tenho, dentro dos cursos de programação mais avançado, dos cursos de artes mais avançados, 70% de alunos que são universitários, que procuram um curso livre como um atalho para algumas informações que eles precisam ter, porque muitos jovens hoje também não têm paciência para esperar um cronograma mais engessado. Acho que o professor percebe isso também. Sim. Né? É muito difícil para a gente que tem tanto acesso à informação esperar a informação chegar. Então as pessoas elas estão cada vez mais imediatistas e principalmente o setor educacional ele precisa mudar para esse sentido também. Tá, muito obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco do nosso debate no Brasil. Muito bem. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Debate no Brasil. Hoje estamos falando sobre o mundo dos jogos, seja digital ou físico. E para nos auxiliar no nosso debate de hoje, convidamos o produtor de jogos eletrônicos e presidente da Game Escola, André Luiz Leandro e Silva. Convidamos também para o debate de hoje o advogado e professor Roosevelt Arraes, que é professor e pesquisador do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e também é o presidente do Instituto Mais Cidadania. Eu queria perguntar para vocês rapidinho sobre os jogos casuais e os jogos autorais. Qual que seria essa diferença entre os dois tipos de jogos? Então, na verdade, assim, qualquer produtor que ele se comprometer a criar algum tipo de conteúdo, seja ele casual, seja ele mais hardcore, né, seja ele mais trabalhado, ele precisa ser um jogo autoral e ele precisa tomar cuidado com os direitos autorais. Assim, uma música criada por uma banda, ela tem um dono. Um vídeo que foi criado por uma pessoa, ele tem direitos autorais. Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso, porque podem ter problemas lá na frente. Com relação aos jogos analógicos, né, os board games, tem uma curiosidade com relação ao direito autoral. Você consegue patentear algumas coisas no jogo, né, como nome, a marca, os desenhos, mas a mecânica do jogo ela não tem proteção de direito autoral, né? Então é importante que você também tenha uma preocupação em como construir o seu material para que ele seja qualificado como um material único, para eventualmente também você não sofrer com cópias, né? O Banco Imobiliário é uma adaptação do Monopoly, né? O Game of Life, né, se tornou o jogo da vida. Então a legislação brasileira com relação a isso, ela não gera, se você só produzir um jogo, enfim, sem maiores cuidados, ela não gera proteção. Então é necessário ter esse cuidado para ver como você vai construir aquele material, né, de caráter autoral, para você também ter uma proteção, né? Com relação a games casuais, né, eu entendo que a diferença seria basicamente da questão da complexidade, né, do jogo, um jogo de passatempo, vamos chamar assim, né, de um jogo mais complexo e de mais uma coisa, né? Jogo então, de fila de banco, né? Isso, exatamente. Ou de boteco, né? Truco, um jogo excelente, né, de se jogar. Seria um jogo casual, né? Um jogo de tabuleiro mais elaborado, seria, né, um game autoral, enfim, né? Mas na verdade todos são autorais. Alguém criou aquilo, só que uns são protegidos, outros não, enfim, os mais complexos, outros menos. E como que vocês veem o apoio do governo com relação aos jogos? Então, você tocou num ponto bem delicado aí. Assim, o Rei do Cangaço, acho que hoje ou ontem, publicou que eles conseguiram um incentivo para trabalhar ainda mais no jogo. Ele é um jogo brasileiro, totalmente autoral. A gente teve o Thorin, que saiu para PlayStation 4, mas o número é muito baixo. Se a gente comparar, por exemplo, a grana que vai para o cinema, o que vem para os jogos é irrisório. É irrisório. E no que toca aos jogos de tabuleiro, basicamente a produção é de serviço, né, e repasse de um bem físico, né? Então não há uma política específica para você ter por exemplo, um incentivo tributário. Não há nada nesse sentido, por exemplo, board games, né? Poderia existir algum tipo de estímulo, por exemplo, para que isso seja produzido como material educacional, né, o que a gente estava falando anteriormente, mas ele atualmente não existe. Então ele funciona como um produto qualquer e você tem que entrar no mercado, produzir aquilo dentro de um custo de trabalho que não chega nem perto, em termos de incentivo, por exemplo, do que é a produção de um livro didático, né? O livro didático, você tem lá um professor pesquisador que recebe bolsa do governo federal ou do governo estadual, né? Enfim, você tem uma série de estímulos para aquele tipo de educação tradicional, né? Tem um conjunto de pesquisadores, né? O próprio livro é subsidiado às vezes, ao passo que esse material que você pode usar como material didático, que é o material do jogo, ele é entendido como um produto qualquer, né? Como qualquer outro, e portanto você tem que tornar aquilo atrativo para uma escola com todo o custo que está por trás disso, né? Você estava falando dessa questão, assim, não é o governo federal, mas o Rapsódias do Jogarte, eles receberam a grana da prefeitura, aí eu já não sei de onde veio exatamente essa grana, mas assim,
A grana entrou, o jogo está sendo distribuído de forma gratuita, eles estão de forma voluntária treinando os professores para que utilizem isso em sala de aula. Então, assim, tem muito futuro, só precisa ter mais estímulo, cada vez mais, né? As pessoas abrirem a mente para isso. Tem aí no caso acho que foi o governo municipal que adotou a providência, né? Mas aí é pontual, né? Convênio, algum termo de parceria, alguma empresa que doa tributos e tal, né? Não tem assim como uma grande política organizada, não. Né? Então não tem uma visão para o mercado, né? Então o pessoal, claro, tem mercado. O Jogarta é um grupo antigo, especializado, altamente reconhecido, que é pioneiro nisso, né? Então eles estão abrindo uma frente, né? Quando a gente tiver política de Estado para se preocupar efetivamente com esse tema, eu acho que acaba surgindo inclusive mais players no mercado, né? Então tá. Muito obrigada pela presença. E para finalizar o nosso debate, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, né? Falar um pouquinho ou sobre a empresa de vocês, alguma dica. André? Bom, quiser conhecer um pouquinho sobre a Game Escola, www.gamescola.com.br, facebook.com/gamescola. Lá vocês vão conseguir encontrar todas as informações. Eu agradeço demais a quem assistiu. Semana que vem nós estamos na Unhide, junto com a Wacom. Vai ser um evento fantástico aí, um dos maiores eventos de artes do mundo. Então, se você assistiu, gostou um pouquinho do conteúdo, visita a gente lá no stand que vai ser bacana. Bem, o nosso contato é do Instituto Mais Cidadania, também tem a nossa página na internet, é www.institutomaiscidadania.org.br. Você entrando no Facebook também, é só digitar lá Instituto Mais Cidadania, vai aparecer todas as nossas atividades. Semanalmente a gente publica vídeo, foto, enfim, os acontecimentos lá das nossas atividades educacionais com os jogos lúdicos, analógicos, né? Estão todos convidados a nos conhecer, a visitar nossas atividades, a contribuir também, quem tiver ideia de construção de jogos, quiser participar de parcerias. A gente está construindo também algumas parcerias com alguns colegas de outras instituições para produzir esse tipo de material, né? Então, estão todos convidados e esperamos aí que a galera curta, né? E procure esse caminho, porque o futuro da educação, o futuro da diversão passa pelos jogos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje pelo nosso debate, né? Foi muito produtivo. O Debate no Brasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Até a próxima. Tchau!